Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Bom, nós estávamos aprendendo sobre quem mesmo? Isso, Moisés. E será que nós vamos continuar aprendendo? Vamos! Só que agora nós vamos dar uma pausa na história de Moisés e depois nós vamos recapitular tudo, tá? Não se preocupe, a gente vai ajudar vocês a lembrarem da história. Mas hoje eu queria ensinar a vocês a contar uma história da Bíblia. O que você acha? Bom, antes de tudo, vamos orar pedindo para Deus nos ajudar? Então feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra, de podermos aprender mais de Ti por meio da Tua Palavra, Deus. Nos ensina, nos ajuda, e em nome de Jesus. Amém. Bom, então, antes de mais nada, quando nós vamos contar uma história, nós precisamos conhecê-la muito bem. E onde estão as histórias da Bíblia mesmo? Claro! Na Bíblia! Então nós temos que ler primeiro a história na Bíblia para depois a gente conseguir contar essa história com outras palavras, mas nunca deixando de falar exatamente o que está aqui na Bíblia. Combinado? Então vamos ler. A história que nós vamos aprender a contar hoje se chama A Pesca Maravilhosa, né? Ela fica lá em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, tá bom? Então, se você não pegou sua Bíblia ainda, corre e pega lá sua Bíblia, tá bom? Vou esperar não. Não vou esperar. Você pausa aí o vídeo, que aí você tem tempo para pegar, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler primeiro. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, isto é, o mar da Galileia. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira de um lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num barco o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para longe, as águas são mais profundas. E a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Era muito peixe, gente. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele se humilhou, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Seguiram a Jesus. Eles deixaram tudo para trás e foram seguir a Jesus.
Essa história é muito legal, né? Pois é. Então, aqui nós conhecemos a história que está escrito na Bíblia. Agora nós vamos aprender a contar essa história. Vamos lá? Bom, você vai precisar de algumas coisas, tá? Vou deixar minha Bíblia aqui, porque às vezes a gente esquece uma coisa, aí é só dar uma olhadinha nela, tá? Então, você vai contar a sua história assim. Depois eu ensino você a preparar os materiais que precisam, tá bom? Então, Jesus estava lá falando para as pessoas, certo? E então, as pessoas começaram a apertar Jesus. E uns pescadores tinham seus barcos ali. E na beira do lago, eles tinham deixado os seus barcos. E então, Jesus pediu um dos barcos para entrar nele e ensinar as pessoas de dentro do barco, né? Assim todos poderiam vê-lo, né? E ele foi no barco de Simão, certo? Entrando ali no barco de Simão, ele pediu para afastar um pouquinho o barco, né? E aí ele ficou sentado no barco, ensinando as pessoas. Então, ele virou para Simão e disse: vai para onde as águas são profundas, vai lá com os barcos, né? E aí ele falou para todos: lancem as redes para a pesca. Ah, Simão ficou assim em dúvida, porque ele falou assim: Jesus, poxa, a gente passou a noite inteira tentando pescar e nada, sabe o que é nada? Então, mas ó, como é o Senhor que tá falando e eu acredito muito no Senhor, eu vou lá fazer. Então, Simão e os seus companheiros lá foram pro barco e foram pra água profunda. Foi um barco só. Então eles pegaram as suas redes e jogaram na água. E vocês não vão acreditar no quanto de peixes que as redes pegaram. Foram tantos peixes que eles tiveram que chamar outros barcos para ajudar e ainda assim os 2 barcos quase afundaram. Impressionante! Depois, Simão se humilhou para Jesus, porque disse que era pecador e não merecia estar próximo de Jesus. Mas Jesus falou para ele não ter medo, que ele seria um pescador de homens. E nós também podemos ser pescadores de homens, porque pescadores de homens são aqueles que falam de Jesus para as pessoas, para elas entregarem a sua vida a Jesus. E aí, nós resgatamos essa pessoa, né, por meio de Jesus, nós resgatamos essas pessoas para que elas não vão para o inferno, e sim para o céu. Então, nós resgatamos essas pessoas para viver com Jesus no céu, não é? Então, vamos aprender como fazer essa rede que pega muitos peixes? Então, você vai precisar de um papel toalha ou 2, certo? E você vai ter que desenhar uma rede. Eu já comecei a desenhar a minha aqui, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, né? E aí vocês vão desenhar, fazer os riscos das redes, né? Ó, eu tô usando nesse giz de cera, mas você pode usar também uma canetinha. E eu dobrei, ó. Precisa dobrar, certo? Ou você pega 2 e já dobra as 2 folhas, certo? Mas precisa ter a dobra. E depois você vai fazendo os riscos, vai desenhando a sua rede. Vamos lá? Vamos cantar aquela musiquinha? Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia.
Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Se você quiser caprichar um pouquinho mais, você pode recortar essas partes aqui que sobraram, né? De papel, né? Aí você recorta, só pra ficar um pouquinho mais bonitinho, certo? E então, agora a gente vai fazer os peixinhos do lado de dentro do papel. Eu já fiz alguns aqui com giz de cera, vou fazer outros com canetinhas, tá? Peraí, aqui. Pra fazer um peixinho é muito fácil. Você faz um X e depois um tracinho aqui de um lado e uma barriguinha do outro. Viu como é fácil? Vamos fazer mais. Vamos fazer de várias cores para ficar bem colorido. Temos muitos peixinhos diferentes. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Quanto maior o X, maior é o peixinho. Quanto menor é o X, menor o peixinho. Certo? Deixa eu pegar a cor verde. A canetinha, se tiver muito grossa ou muito forte o risco, ele vai borrar na hora de mergulhar na água, tá? Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Aí você vai contar a história quando chegar na hora de colocar a rede na água, você vai jogar e... Tá vendo? Com o giz de cera também funciona, certo? Você pode tirar também, não precisa deixar lá não, tá? Você pode tirar para mostrar os peixinhos na sua rede. Você pode treinar aí com a mamãe e com o papai primeiro, para depois você contar para seus amigos. Olha lá, o giz de cera, ele sobreviveu mais que as canetinhas, ó. Vale a pena fazer com giz de cera, hein? E quanto mais forte, mais ele vai aparecer. Gostaram? Treinem aí com o papai e com a mamãe, para depois você contar para os seus amigos também, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês tenham gostado de aprender a contar uma história da Bíblia. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar antes da gente encerrar? Feche os olhinhos. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula. Obrigado porque nós podemos ser pescadores de homens, porque nós podemos falar de Ti para outras pessoas, para resgatarmos elas para o Senhor, ó Deus, se for assim na Sua vontade, que o Senhor nos use para que a gente possa cumprir esse nosso papel de anunciar sobre o Senhor, sobre Jesus, sobre a salvação em Cristo. Abençoe as crianças, abençoe as famílias das crianças, que elas estejam bem, seguras, com muita saúde. Que o Senhor permita que a gente continue aprendendo da Tua Palavra e crescendo em sabedoria, em graça e misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Saudade!